Se por um lado viemos e seguimos lutando pelo reconhecimento de nossas diferenças, de cor, de etnia, de gênero, de posição política, por outro lado cresce a intolerância, o ódio, a impossibilidade de diálogo. Impera o nós contra eles. Como chegamos a esta situação? Como virar a página belicosa das relações culturais e sociais de nossa época e renovar nossa aposta no convívio e no pluralismo? O eu e o outro. A difícil arte da convivência nas diferenças. Tema desta série do Café Filosófico. A história oficial do Brasil sempre associou o país a uma democracia racial. E uma vez que vigorava essa falsa ideia de que o racismo aqui não existia, era supostamente desnecessário ou até mesmo perigoso discutir esse problema. Excluído, então, por muito tempo do debate público, o tema do racismo, desde o início deste milênio, vem ganhando destaque crescente. Setores importantes das universidades, da mídia, da política, se viram obrigados a mergulhar de cabeça no debate. O que teria levado o país a assumir que aqui o racismo é um problema real? Pela primeira vez, o preconceito de cor ganha centralidade no debate público no Brasil. Nós não estamos mais tratando apenas das cotas, mas enfrentando a questão de fundo da discriminação. Segundo o nosso convidado, Carlos Medeiros, este não é um problema dos negros, mas uma patologia social que prejudica direta e indiretamente toda a sociedade. Na verdade, nós temos vivido um momento muito singular e singularmente positivo na sociedade brasileira de hoje. O tema de raça, que foi por muito tempo escondido no debate ou excluído do debate público no Brasil, começou a ser discutido, começou a ser considerado de uma forma bastante significativa. Isso começa a partir da virada do milênio, com a adoção de políticas de ação afirmativa com recorte racial, destinadas fundamentalmente a negros, nas universidades públicas. Isso começa aqui no Rio de Janeiro por uma lei que vem da Assembleia Legislativa em 2001, atingindo então a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, e a Universidade Estadual do Norte Fluminense, a UENF. Essa política, de uma certa forma, contamina o conjunto das universidades públicas, estaduais e federais no Brasil, até que o governo federal expande, então, essa medida para toda a rede de universidades federais, ao mesmo tempo em que o Supremo declara essas medidas constitucionais numa decisão de 2012. Paralelamente a isso, medidas dessa natureza estão sendo tomadas também na área da admissão para o emprego público, dos concursos para o emprego público, e o que também é considerado constitucional pelo Supremo em 2017. E isso produz, então, duas mudanças bastante significativas. Uma delas é a da própria paisagem humana das universidades brasileiras, e eu sou, nesse sentido, aquele que se chama de um observador participante. Eu que fui o único homem negro aluno da Escola de Comunicação da UFRJ, quando eu cursei essa matéria, com a formação de jornalismo, eu fui o único homem negro no ciclo fundamental. E depois, no ciclo profissional, entrou mais um. Então, éramos 2 homens negros e talvez 3 mulheres. Recentemente, fazendo lá o doutorado na UFRJ, no IFIX, Instituto de Filosofia e Ciências Sociais, eu tive o prazer de ver dezenas e dezenas de jovens, e não tão jovens, negros, fazendo a sua graduação, mestrado e doutorado. Então, houve uma mudança da paisagem humana das universidades, e isso foi bastante significativo. Mas eu digo que mais importante do que isso, talvez, tenha sido o debate sobre essa questão de cotas de ação afirmativa, obrigou setores importantes da sociedade brasileira e depois o seu próprio conjunto a
entrarem numa discussão que é a discussão sobre a questão de raça, a questão de fundo, não a questão de cotas. Uma discussão, então, que tradicionalmente no Brasil era considerada desagradável, perturbadora, desnecessária, já que, como todos sabem, nós somos uma democracia racial, e até, isso me parece, por tudo que eu vi a respeito desse debate em outros países, uma contribuição essencialmente brasileira a esse debate, que é exatamente o argumento de que seria perigoso discutir a questão de raça. Isso criaria o racismo. É um raciocínio absolutamente tortuoso, né? Para o conjunto da sociedade brasileira e não apenas para os negros, esse é um passo fundamental. Por quê? Para se enfrentar um problema, por exemplo, para se tratar uma doença, é primeiro necessário reconhecer que ela existe. E isso está acontecendo no Brasil, o que nos dá, enfim, a promessa de que esse problema vai ser enfrentado com mais, digamos, profundidade, já que políticas de ação afirmativa não resolvem e nem se destinam a resolver o problema racial. Aliás, essa é um dos argumentos apresentados pelos adversários. Ela não vai resolver, porque, na verdade, não. O que elas pretendem é dar igualdade de oportunidades, a igualdade no começo. E o que nós temos visto mais recentemente é que esse debate aumentou muito, cresceu em volume a partir exatamente daquele incidente doloroso que foi o assassinato de George Floyd em Minneapolis e que nos propicia também uma boa oportunidade de compararmos as duas realidades. O conjunto de semelhanças e diferenças que caracteriza a comparação entre Brasil e Estados Unidos. A atuação da polícia que nós vimos ali é muito semelhante à daqui. Quantas pessoas já foram também asfixiadas por policiais ou por seguranças aqui no Brasil? Agora, a reação da população é muito mais intensa, embora essa reação tenha se propagado pelo resto do mundo, inclusive pelo Brasil. O uso da categoria raça aparece polêmico nas discussões acadêmicas e de movimentos sociais. Essa categorização é necessária tanto para a implementação de políticas públicas quanto para o reconhecimento positivo da população negra brasileira. Pois se esta população é discriminada através da categoria raça, e portanto do racismo, esta mesma categoria é a única capaz de unificá-las. Desta forma, usar a categoria raça na luta antirracista significa dizer que se os negros brasileiros são discriminados por seus traços físicos e pela cor da pele, deve-se pensar em uma articulação política em torno da negritude, de forma que as mesmas características que são hoje objeto de preconceito sejam ressignificadas positivamente e também fonte de reparação social. Ótimo trecho de uma obra da Lia Weiner Schuckmann, serve como introdução para talvez um dos pontos-chave dessa minha fala aqui, que é a apresentação do conceito de raça e das categorias raciais a ele vinculadas como produto de uma construção sócio-histórica. Ou seja, não é um produto da biologia, embora a biologia tenha dado apoio a essa visão num determinado momento, mas ele aparece muito antes que essa ciência tivesse surgido. Na verdade, o conceito de raça começa a ser construído num momento fundamental da história humana, que é a virada do século XV para o século XVI, que coincide, entre aspas, então, com o início da modernidade, do processo de globalização, exatamente o momento em que povos europeus se apropriam, para usarmos um termo que está muito em voga nesse debate, se apropriam das chamadas grandes invenções que vieram do Extremo Oriente, a bússola, a pólvora e o papel. E especialmente a bússola e a pólvora, nesse caso. Porque com a bússola eles ganham o domínio dos mares, o que vai possibilitar então as grandes navegações, os chamados descobrimentos, num processo em que então esses europeus e os portugueses estão entre os pioneiros desse fenômeno, começam a travar contato, muitas vezes permanente, com grupos humanos que eram diferentes deles, tanto do ponto de vista fenotípico quanto cultural. E em relação à maioria dos quais, não em relação a todos, não em relação aos chineses, com certeza, mas em relação à maioria dos quais eles tinham
uma superioridade bélica garantida exatamente pelo uso da pólvora. E esses europeus, então, que não eram cientistas, em sua imensa maioria, cientistas de espécie alguma, mas eram marinheiros, mercadores, missionários, começaram a construir essa visão de que a humanidade se dividia em raças, a branca, a negra, a amarela, a vermelha. Isso é muito importante porque quando o conceito de raça aparece, essa ideia de raça ainda aparece em textos mais antigos, não se refere a negros e brancos, etc. Se refere àquilo que hoje nós chamamos de grupos étnicos. A raça dos hunos, dos gauleses. Então, nesse momento se começa a construir essa ideia, essa formulação brancos, negros, amarelos e vermelhos foi a que acabou predominando, embora tivesse havido outras. E a ideia também de que esses grupos se estruturavam numa pirâmide, com os brancos no topo e os outros dividindo desigualmente as bases. E essa percepção é importante para nós entendermos por que, por exemplo, como essas categorias foram ressignificadas em diferentes contextos ao longo do espaço e da história. Então, nós vamos entender como é que uma pessoa pode ser considerada branca no Brasil e negra nos Estados Unidos, ou mesmo branca na Bahia e negra no Rio Grande do Sul. Essa construção prossegue através do tempo e vai começar a ganhar um caráter, digamos, científico a partir do final do século XVIII, com o iluminismo e a preocupação taxonômica de classificar os seres do mundo vegetal, do mundo animal e os seres humanos também, o que vai redundar, em meados do século XIX, no chamado racismo científico. O aval científico ao conceito de raça e às categorias raciais, um aval que não vem apenas das ciências humanas e sociais, mas também, fundamentalmente, da biologia, da medicina e, mais para o final do século XIX, da genética. E é preciso enfatizar que o próprio Charles Darwin jamais usou o conceito de raça para se referir aos seres humanos. Esse é o chamado darwinismo social. E isso, o predomínio dessas ideias cria um problema importante para as elites na América Latina de maneira geral e particularmente no Brasil. Por quê? Para o racismo científico, não apenas negros e índios eram inferiores, mas os mestiços, mulatos, caboclos, eram ainda mais inferiores, seres degenerados que tenderiam a desaparecer na competição com o mais apto, que eram os brancos. Então, o que acontece? Em sociedades como a brasileira, onde havia um certo percentual de pessoas de origem africana e indígena que haviam, de uma certa forma, ascendido e conseguido fazer parte das elites, isso tornava algo bastante perigoso e criou o que eu chamo de um pessimismo racial. Então, a visão de que o Brasil não teria futuro em função da composição da sua população. Isso provocou duas reações importantes. Primeiro, num setor das elites, especialmente das elites intelectuais, na América Latina em geral e no Brasil também, surgiu aquilo que eu chamo de um racismo alternativo. Então, a visão de que não, nem todos os mestiços eram inferiores. Havia os mestiços superiores, mais próximos dos brancos, tanto física como intelectualmente, que seriam assimilados pelos brancos, desapareceriam, e os mestiços inferiores, mais próximos dos negros e indígenas, que esses sim iriam seriam seres degenerados e acabariam desaparecendo. Ora, essa visão foi muito cultivada aqui no Brasil. Mas o interessante é que tanto esse que eu chamo de racismo alternativo quanto o racismo radical chegaram a um denominador comum, que é exatamente uma política de branqueamento da sociedade brasileira. No próximo bloco... Até hoje, brasileiros se sentem ofendidos quando, por exemplo, um estrangeiro, e particularmente um americano, vem falar sobre a questão racial no Brasil. Isso é uma coisa de lá. Quando eu digo que sou negro, digo que sou objeto de discriminação racial, que ela é parte da minha vida.
Assim, Carlos Medeiros nos convida a compreender o racismo no Brasil, também sob a perspectiva de quem sofreu na própria pele as dores da discriminação. Discriminação em um país que se recusou a assumir seu racismo e que tentou perpetuar essa desigualdade, que coloca o branco no topo da pirâmide em diversas ações, como a da política do branqueamento da sociedade brasileira. Como esse branqueamento? Exatamente pela promoção da imigração de europeus. E essa visão alternativa acabou predominando na sociedade brasileira, tal como ela foi expressa em 1911 no Congresso Universal das Raças, realizado em Londres, pelo representante brasileiro João Batista de Lacerda. E o Lacerda disse num texto escrito em francês, que eu digo que era o inglês da época, Sur le métis au Brésil, sobre o mestiço no Brasil, que o Brasil estava acabando com esse problema do negro, falava assim, o problema do negro, pela miscigenação, e que em 100 anos não haveria mais negros no Brasil. Em um trecho do referido artigo, Batista afirma: a população mista do Brasil deverá ter, pois, no intervalo de um século, um aspecto bem diferente do atual. As correntes de imigração europeia, aumentando a cada dia mais o elemento branco desta população, acabarão, depois de certo tempo, por sufocar os elementos nos quais poderiam persistir ainda alguns traços do negro. Ora, nós hoje podemos considerar que Lacerda foi excessivamente otimista, já que 111 anos depois ainda existem milhões de pessoas que são facilmente identificáveis como negros. Como Kabengele Munanga diz, negros indisfarçáveis. Embora, talvez, com certeza, muitos deles não gostem de ser classificados dessa maneira. Mas essa política, de uma certa forma, foi vitoriosa. Por quê? Em 80 anos, mais ou menos, em 8 décadas em que ela foi implementada, entre as décadas de 1850 e 1930, quando Getúlio Vargas interrompeu essa prática em função da percepção que ele tinha da necessidade de unir a sociedade brasileira, inclusive o medo que ele tinha de que houvesse uma secessão no Sul. Mas nesse período vieram para o Brasil em torno, pelas estimativas, de 4 milhões de europeus. E um número que é significativo, especialmente porque coincide com grande parte das estimativas a respeito do número de negros africanos trazidos como escravos para o Brasil. E se essa política não branqueou a sociedade brasileira, com certeza ela branqueou o sul do Brasil, para onde se dirigiu a maior parte desses imigrantes, em função, evidentemente, do clima. Só para termos uma ideia, Fernando Henrique Cardoso, o sociólogo, no livro Capitalismo e Escravidão no Brasil Meridional, afirma que a população do Rio Grande do Sul, no início do século XIX, era composta por 30% de negros, quando hoje esse percentual caiu para em torno de 15% ou menos, algo semelhante ao do percentual de negros na sociedade americana. Então, o que é curioso é que essa política de branqueamento da sociedade brasileira foi praticada ao mesmo tempo em que que o Brasil construía uma autoimagem como uma sociedade em que não havia um problema racial. Não havia um problema racial relevante. Essas ideias acabam ganhando um respaldo acadêmico na década de 1930, com a obra de Gilberto Freire, Casagrande e Senzala, Sobrados e Mocambos. É incorporada exatamente pelo Estado Novo de Getúlio Vargas, por causa dessa preocupação que ele tinha de integração da sociedade brasileira. É o momento também que o próprio samba deixa de ser perseguido. E essas ideias começam a ser divulgadas pelos meios de comunicação, divulgadas pelas escolas, e se transformam naquilo que o intelectual italiano Antonio Gramsci chamava de senso comum. O senso comum de uma sociedade sendo as ideias das elites que se capilarizam pelo conjunto da sociedade, se transmitem entre as gerações por meio daquilo que o filósofo francês Louis Althusser chamava de aparelhos ideológicos de Estado. Ou seja, são a família, porque essas ideias
começam a ser implantadas nas mentes das crianças em suas próprias famílias. Os negros aprendem sobre a sua inferioridade, os brancos da sua superioridade. Depois elas são... esse processo ganha a ampliação com a participação da mídia e das escolas, e isso acabou entrando, de uma certa forma, na própria identidade, no cerne da própria identidade nacional brasileira. É interessante como até hoje brasileiros se sentem ofendidos quando, por exemplo, um estrangeiro, e particularmente um americano, vem falar sobre a questão racial no Brasil. Isso é uma coisa de lá, isso não é uma coisa daqui. Isso se transformou também num grande obstáculo para o avanço de qualquer tema relacionado à questão racial. Mas é muito interessante para nós, especialmente para a minha perspectiva de história comparada, que essas ideias foram construídas a partir, fundamentalmente, de uma comparação com os Estados Unidos. Ou seja, como nós não tivéssemos aqui no Brasil aquelas mesmas formas extremas e violentas, humilhantes de preconceito e discriminação racial que floresceram no sul dos Estados Unidos, particularmente após a derrota na Guerra Civil, e que espalharam seus tentáculos por outras regiões, eu me refiro aqui à segregação por lei, os linchamentos, as milícias, a proibição do casamento interracial e, fundamentalmente, aquela norma singularmente americana que é a One Drop Rule, a regra de uma gota de sangue. Para ser considerado negro, basta que você tenha um ancestral negro conhecido. Então, nós não tínhamos nada nesse nível assim aqui no Brasil, mas, embora tivéssemos outras formas, e, portanto, o Brasil era considerado melhor que os Estados Unidos naquela época, talvez nós pudéssemos concordar, e de melhor que os Estados Unidos, passamos à visão de que nós éramos uma sociedade singular, uma sociedade única, o paradigma da inexistência de um problema racial. E uma das noções mais importantes que eu aprendi com as ciências sociais foi a noção da perspectiva, aquilo que hoje se discute como lugar de fala, mas isso tem uma base científica, ou seja, a visão que uma pessoa tem da sociedade, que o observador tem da sua sociedade ou de outras, é como se ele observasse essas realidades a partir, ele ou ela, observasse essa realidade a partir de um conjunto de lentes superpostas, aparentemente translúcidas, mas capazes de filtrar essa realidade. De modo que essas lentes ampliam determinados aspectos, reduzem ou obscurecem totalmente outros. E quais são essas lentes? Essas lentes são a lente evidentemente, da classe social, o grau de instrução, e não apenas o grau de instrução, do tipo de instrução que se teve. Evidentemente, um sociólogo costuma olhar a sociedade de uma forma diferente de um engenheiro, por exemplo. A opção política, o lugar onde a pessoa nasceu, os lugares onde ela nasceu e viveu, porque as visões de diferentes partes do mundo são diferentes em relação a uma série de temas, a faixa etária, o gênero, tudo isso em relação aos pais, ora, ou as pessoas que criaram esse observador. Ora, e eu sou um negro. O que significa quando eu digo que eu sou um negro? Eu digo que eu sou um objeto da discriminação racial. É algo que faz parte da minha vida. E, evidentemente, isso tem uma influência, isso condiciona, não determina, e nós temos aí uma série de negros negacionistas em relação à questão racial, hoje com alguma proeminência na área política, não determina, mas condiciona fortemente a minha visão. Quando alguém descreve o Brasil como uma democracia racial, é como se estivesse me ofendendo, é como se estivesse negando as situações porque eu já passei. E eu me lembro muito bem quando estava mais acirrado o debate sobre políticas de ação afirmativa, que nossos adversários contrários a essas medidas costumavam se apresentar como antropólogos, sociólogos, todos eles brancos, mas como se isso absolutamente não influísse, como se eles fossem neutros. Ora, a neutralidade em ciências sociais é um objetivo a ser alcançado, ela não é um dado.
E para que a gente possa alcançar o máximo possível essa neutralidade, é preciso reconhecer a existência exatamente desses condicionamentos. E eu, além de tudo, tive uma criação interessante nesse sentido, porque eu nasci no Rio de Janeiro, morei em São Paulo, a partir entre os 9 e os 16 anos, e visitava frequentemente o Rio Grande do Sul. E no Rio Grande do Sul, eu travei contato pessoal direto com a segregação racial. Não havia um clube, uma associação em que se realizasse uma festa com a presença de negros e brancos. Até nas favelas, isso que costuma deixar um pouco surpresas pessoas de outras regiões, até nas favelas as festas eram separadas, eram segregadas. As escolas de samba eram como clubes também de negros, geralmente de negros mais pobres, mas não necessariamente. A própria prática do footing, que acontecia em muitas cidades do Brasil, que consistia exatamente em jovens, especialmente jovens, se reunirem numa praça, numa rua, no Rio Grande do Sul era segregada. Quando eu comecei a ver essa questão na sociedade americana, eu vi que existiam paralelos. E também o fato de minha mãe, que me criou, ser gaúcha e ter a vivência do racismo, nunca houve esse negacionismo na minha vida particular. Né? Ela nunca chegou para mim e disse que não havia racismo. Pelo contrário, ela tentava me escudar contra o racismo, mostrando como é que eu tinha que me vestir, como é que eu tinha que me portar, as maneiras como eu tinha que me dirigir às pessoas, muito obrigado, por favor, e coisas dessa natureza. Para que também contribuiu o fato de eu ser criado em famílias de patrões, né, nas áreas em que minha mãe trabalhava, que me possibilitou o domínio dos códigos da classe média. No próximo bloco... Não se podia negar o mito da democracia racial, porque quem fizesse isso sofreria o ostracismo. Num certo sentido, o ideal de democracia racial é um mito fundador da nacionalidade brasileira e deve ser denunciado justamente pelo seu caráter mítico de promessa não cumprida. De fato, os estudos seminais desmascaram justamente a pretensa suavidade da discriminação no Brasil. Eles mostram as desigualdades profundas que separam os brancos dos outros grupos raciais e revelam uma segregação real dos negros no emprego, na educação, na habitação. A partir da década de 1930, esse mito da democracia racial se torna predominante e, inclusive, dificulta, como eu já havia mencionado, todo o combate à discriminação racial. Porque se um homem ou mulher negro denunciasse o ato de racismo, sendo o Brasil uma democracia racial, eles é que eram culpados. Ou eram pessoas que odiavam negros por motivos patológicos, odiavam brancos por motivos patológicos, eram racistas às avessas, e hoje voltou essa denominação a aparecer, ou eram pessoas com problemas mentais, sofriam de um complexo de inferioridade, complexo da cor, como se falava na época. Ou seja, era aquela política de blame the victim, culpar a vítima. Se eu me queixo do racismo, o problema sou eu. E o próprio Abdias Nascimento, um dos principais, uma das principais lideranças negras, sobretudo na segunda metade do século XX, criador do Teatro Experimental do Negro, em 1945, me disse que isso era muito difícil, quando não se podia negar o mito da democracia racial, porque quem fizesse isso sofreria o ostracismo. Então era preciso criar argumentos tortuosos, tipo assim, bom, se o Brasil é uma democracia racial e aquela pessoa discrimina negros, ela é contra o Brasil. Evidentemente que isso era muito difícil de funcionar. No início da década de 1950, essas ideias da democracia racial começam a ser questionadas a partir da academia. E, curiosamente, em função de uma pesquisa patrocinada pela Unesco, em 1950, com o objetivo de mostrar o Brasil
como um exemplo para um mundo ainda atormentado pelos crimes cometidos em nome da raça, especialmente na Segunda Guerra Mundial, o Holocausto. Então, a ideia era mostrar o Brasil como exemplo. E, para isso, então, a Unesco contratou alguns dos principais sociólogos brasileiros da época, Fernando Henrique, Florestan Fernandes, Horaci Nogueira, Tales de Azevedo e alguns brasilianistas como Donald Pierce. Eu disse curiosamente no início, é porque o resultado dessas pesquisas não confirmou a intenção. O que esses sociólogos, que depois constituiriam, a maioria deles, a chamada Escola Paulista de Sociologia, o que eles descobriram nas suas pesquisas era que havia racismo, sim, que os negros eram discriminados, sim, sofriam várias formas de preconceito, mas a maioria deles tinha uma tendência desenvolvimentista. Eles acreditavam que esses fenômenos fossem reminiscências arcaicas da escravidão, que tenderiam a desaparecer com o desenvolvimento, o progresso da sociedade brasileira. Também é interessante notar que a maioria deles depois abandonou essa ideia. Então, isso começa a dar início então, a uma discussão nos meios acadêmicos que se prolonga pelo início da década de 1960 até que vem o golpe civil-militar de 1964 e que instaura uma ditadura que vai durar 21 anos e essa ditadura que estabelece, que coloca a questão racial no rol dos crimes contra a segurança nacional. Isso, inclusive, faz com que alguns desses... primeiro que esses sociólogos, Fernando Henrique, Florestan Fernandes, isso fosse um elemento nas investigações, nos interrogatórios que resultaram na sua exclusão da Universidade de São Paulo. Eles estavam trazendo para o Brasil um problema inexistente. E no final da década de 1960, os últimos anos da década de 1960, começam a acontecer fenômenos lá fora do Brasil que vão acabar tendo uma influência aqui. Eu me refiro ao Maio de 68 na França, aos movimentos nos Estados Unidos de negros, de mulheres, de homossexuais, o movimento dos hippies, da contracultura, que também tem eco do outro lado do Atlântico e, de uma forma muito importante para nós, os movimentos anticoloniais na África. A questão fundamental que se coloca em toda parte é como combinar sem conflitos a liberdade individual com o reconhecimento das diferenças culturais e as garantias constitucionais que protegem essa liberdade e essa diferença. Essa questão leva a uma reflexão complexa que abarca notadamente o político, o jurídico e a educação. É essa questão que está no âmago das polêmicas maniqueístas do bem e do mal que envolvem o debate sobre a ação afirmativa e a obrigatoriedade do multiculturalismo na educação brasileira. A defesa da diversidade e da diferença é uma questão vital no processo de construção de uma cidadania duradoura e verdadeira. Sem, entretanto, abrir mão da defesa de nossas semelhanças e nossa identidade humana genérica. Esses movimentos todos, do final da década de 1960, representavam um verdadeiro questionamento aos próprios fundamentos da cultura da civilização ocidental. E isso aqui no Brasil, entre outras coisas, tem um efeito de um certo segmento das elites brasileiras começarem a se tornar mais abertos para a discussão da questão racial. Isso acaba sendo depois aumentado em volume com o retorno dos exilados, aqueles que foram obrigados a se exilar pela ditadura civil-militar e que começam a voltar no final da década de 1970 em função da abertura política. Um dos efeitos, então, dessas novas ideias, particularmente das lutas dos negros nos Estados Unidos e dos movimentos anticoloniais da África, em particular dos países de língua oficial portuguesa, Angola, Moçambique, evidentemente pela facilidade da língua, o surgimento de uma nova etapa do movimento negro no Brasil, que eu
pode chamar de movimento negro contemporâneo, alguns chamam da década de 1970, cujo marco é a fundação, em 1971, em Porto Alegre, do Grupo Palmares. Grupo Palmares, liderado pelo, infelizmente, falecido poeta e professor, escritor, Oliveira Silveira, que, se não tivesse dado outra contribuição para esse debate, foi de onde veio a ideia de se festejar o 20 de novembro como Dia de Zumbi ou Dia do Negro. O nome Dia da Consciência Negra veio depois e também por esse jogo de influências entre Brasil e Estados Unidos. E esse movimento tinha exatamente essas duas influências e os dois pontos principais da sua agenda eram denunciar como farsa o mito da democracia racial, o que foi feito com uma certa eficácia, porque hoje, mesmo quem defende esse mito já não diz que é uma realidade, apenas um objetivo a ser alcançado, e também a valorização da identidade, a criação, na verdade, de uma identidade negra positiva que não existia até aquele momento. Por meio de quê? Da valorização da cultura africana e da cultura dos afrodescendentes, e que também acabou resultando na lei que inclui esses conteúdos nos currículos das escolas, uma lei que enfrenta uma resistência, mas que tem obtido alguns resultados, e também a valorização do fenótipo negro. Ora, eu digo então que, embora a influência os movimentos de libertação na África fossem absolutamente importantes, o reflexo mais vigoroso aqui foi do movimento negro americano. Não porque ele fosse, como eu acabei de dizer, não porque ele fosse mais importante, mas por 2 ou 3 aspectos fundamentais. Um, porque era uma coisa acontecendo nos Estados Unidos. E os Estados Unidos como país central no sistema mundo, e tudo que acontece lá tende a ter maior repercussão pelo mundo afora, como nós acabamos de ver desse incidente do George Floyd. E, ao mesmo tempo, há uma semelhança maior entre a questão racial nos Estados Unidos e no Brasil do que em relação à questão na África. A questão na África, excluindo a África do Sul e então Rodésia, depois Zimbábue, a questão era expulsar os colonizadores, enquanto no Brasil e nos Estados Unidos a questão era encontrar formas de convivência pacífica e igualitária entre grupos que teriam necessariamente de coexistir. E o terceiro elemento importante é o domínio, talvez até também da condição dos Estados Unidos, o domínio que o movimento negro tinha sobre a possibilidade da utilização de 2 mídias importantes. Uma, o cinema, e eu me refiro àqueles chamados Blaxploitation movies, os filmes de ação com heróis e heroínas negros apresentados como belos, corajosos, determinados e cheios de orgulho negro. Um tipo de personagem que eu digo que nós nunca tínhamos tido no Brasil e nós ainda até hoje não temos nas produções nacionais, infelizmente, embora tenha havido alguma melhora nessa área. E o outro veículo foi a música, o soul. Um gênero de música dos negros americanos, embora brancos também participassem desse processo, mas associado aos negros americanos, um gênero que começou a aparecer em meados da década de 1950 e que, na década de 60, se transforma num grande veículo para a divulgação das novas ideias e posturas do movimento negro americano, sintetizadas em slogans como Black Power e Black is Beautiful. Isso aparecia então nas letras das músicas algumas vezes, como na James Brown, Say It Loud, I'm Black and I'm Proud, diga em voz alta, eu sou negro e tenho orgulho, ou, mais frequentemente, no visual, nos cabelos, nos trajes, na atitude, muitas vezes uma atitude provocativa desafiadora desses intérpretes. E isso aqui provoca no Brasil o surgimento de festas, então, em várias cidades brasileiras, em que a música era o soul. E se o movimento negro pretendia valorizar
a estética negra, essas festas constituíam quase como que templos de celebração da beleza negra. E eu, no meu caso, é muito interessante porque eu chego ao movimento negro por meio das festas. Foi nas festas que me chamaram para uma atividade e eu acabei me tornando um militante. Diga alto, sou negro e tenho orgulho. Agora procuramos uma chance de fazer as coisas para nós mesmos. Estamos cansados de bater a cabeça contra a parede e trabalhando para qualquer um. Somos pessoas, somos como os pássaros e as abelhas. Preferimos morrer em nossos pés que viver de joelhos. Diga alto, sou negro e tenho orgulho. No próximo bloco, é preciso que nós incorporemos a diversidade cultural porque ela é fonte de riqueza. O conceito de raça é uma construção social e histórica, assim como a sua desconstrução também o é. Ela exige mudanças profundas de diversas ordens, primeiro de perspectiva, de mentalidade, de leis, de projeto de sociedade. Mudanças que desafiam todos nós e seguem em curso. No Brasil, a luta vem de longa data, são muitas batalhas e conquistas que foram construindo uma rede de alianças em vários setores da sociedade. Essa rede de alianças que começa a ser construída vai resultando, então, em mudanças até certo ponto significativas. Na década de 80, então, começam a aparecer os conselhos dos negros. Eram órgãos ainda consultivos, não eram órgãos executivos, em várias cidades. Em São Paulo, primeiro, no governo Franco Montoro, o Conselho da Comunidade Negra, e outras cidades no Rio de Janeiro, tanto no nível municipal quanto estadual, e pelo Brasil afora. Em 88, no governo Sarney, é criada a Fundação Cultural Palmares, o órgão, então, voltado para a promoção da cultura negra e também da cultura indígena. Em 91, no governo Leonel Brizola, aqui no Rio de Janeiro, é criada o primeiro órgão de alto nível, a Secretaria Extraordinária de Defesa e Promoção das Populações Negras, que é entregue, então, a Abdias Nascimento, com quem eu trabalhei, ele o secretário, chefe de gabinete. Em 1995, na sequência da marcha pelos 300 anos de Zumbi dos Palmares, Fernando Henrique Cardoso se torna o primeiro presidente brasileiro a reconhecer a existência de um problema racial relevante. Então, nesse sentido, ele não pediu que esquecessem o seu passado. Ele cria, então, um grupo de trabalho interministerial para a valorização da população negra e quis o destino, mais uma vez, que eu estivesse trabalhando naquele momento no Ministério dos Esportes e que tivesse sido indicado como representante do Ministério dos Esportes nesse grupo de trabalho, onde a função que eu me autodesignei foi de explicar aos participantes daquele grupo de trabalho o que era exatamente ação afirmativa, porque ainda havia quem acreditasse que ação afirmativa era algo como afirmar alguma coisa com muito vigor e ideias dessa natureza. Em 1996, o Ministério da Justiça, no governo Fernando Henrique, promove um seminário internacional Multiculturalismo e Racismo, papel da ação afirmativa nos Estados Democráticos, e com a participação de nomes como Thomas Skidmore, Carlos Rosenbaum, Antônio Sérgio Guimarães, e é muito interessante ver que a maioria desses intelectuais que eram favoráveis ao movimento negro e que também defendiam políticas de ação afirmativa, não acreditavam que aquilo fosse possível de acontecer no Brasil, pelo menos num futuro previsível. A visão de que as elites brasileiras eram demasiadamente opacas em relação a essa questão e que, portanto, levaria muito tempo para que isso pudesse acontecer. Então, nós do Movimento Negro continuamos trabalhando nessa direção e, 5 anos depois desse seminário, a ação afirmativa se torna uma realidade na sociedade brasileira. Mas um reflexo importante disso tem se dado atualmente no próprio campo empresarial. Uma série de empresas tem percebido que a
A questão racial é uma patologia social da sociedade brasileira que envolve o conjunto da sociedade, que faz com que negros se sintam inferiores e brancos superiores, mas mais do que isso, ela prejudica toda a sociedade do ponto de vista do seu desenvolvimento econômico. No início dos anos 2000, houve uma ação que chegou à Suprema Corte americana contra as políticas de ação afirmativa na Universidade de Michigan. E dois grupos entraram naquilo que é chamado amicus curiae, amigo da corte, que é um recurso que é aceito hoje também na Justiça do Brasil, de organizações da sociedade civil que podem dar a sua posição a respeito de um processo, né, apresentar a sua visão. Então, no caso da Universidade de Michigan, se colocaram a favor militares de alta patente, generais das Forças Armadas Americanas e 63 grandes empresas que entraram, e o argumento delas é o seguinte: como é que nós, grandes empresas, podemos atuar no mundo inteiro, nos Estados Unidos, no Caribe, no Brasil, na África, na Ásia, apenas com o pensamento do homem branco americano? É preciso que nós incorporemos a diversidade cultural, porque ela é fonte de riqueza. E também essa visão de que se eu pratico uma discriminação contra um determinado grupo, negros, mulheres, gays, pessoas com deficiência, eu perco os talentos que com certeza existem dentro daqueles grupos. O racismo prejudica o conjunto da sociedade brasileira. E quando nós vemos, então, essas iniciativas, agora, por exemplo, de uma série de organizações, algumas delas com sede nos Estados Unidos, e essas empresas americanas já têm um departamento de diversidade para promover isso, e isso traz, evidentemente, um avanço. Embora haja quem pense, bom, isso favorece o capitalismo, mas se o capitalismo percebe que precisa mostrar uma imagem positiva nossa, que nós temos que estar presentes como negros, isso significa, evidentemente, um avanço. É claro que, com tudo isso que eu estou dizendo, eu não digo que o problema tenha sido resolvido. Nós ainda prosseguimos com grandes desigualdades raciais em termos dos principais indicadores, que mortalidade infantil, expectativa de vida, salários, escolaridade, nós ainda prosseguimos com essas desvantagens, embora, como eu mostrei, no campo universitário tenha havido um grande avanço. Mas é preciso avançar muito mais. Me coloco na posição de um construtor de alianças. Eu tenho a expectativa, e isso tem sido confirmado muitas vezes ao longo do tempo, de que vocês que estão me prestigiando com a sua audiência e ouvindo meus argumentos, se transformem, se já não são, se transformem em nossos aliados nessa luta, que possamos constituir um conjunto, porque eu volto aqui a enfatizar, não se trata de uma luta de negros contra brancos, se trata de uma luta de negros e pessoas conscientes contra um sistema opressor que é o racismo. Nós somos a primeira centelha da inteligência humana. Somos a Eva negra das planícies da Etiópia, os pintores rupestres das cavernas do Saara, os caçadores-coletores das savanas do Sudão. Nós somos a natureza e a civilização. Servos e príncipes, guerreiros e artesãos, matemáticos e lavradores. Nós somos propriamente o sal da terra. Nós somos os protagonistas de um dos maiores dramas da história. Somos o gado humano dos tumbeiros, os homens e mulheres cujas almas foram caçadas por decreto, os que lutaram pela vida e os que, por medo da morte, sobreviveram. Nós somos a covardia e a resistência. Nós somos a vergonha de nós mesmos. Somos o palhaço negro das plateias brancas, a recusa da imagem no espelho, a rejeição de quem tem a nossa cara. Somos a beleza autonegada que um dia ainda vai se descobrir. Nós somos também nossos próprios becos sem saída. Somos o mercador negro de escravos negros, o feitor e o capitão do mato das plantations, o policial membro do grupo de extermínio. Nós somos todas as contradições. O milionário e o lixeiro, o liberal e o boia-fria, o deputado, a empregada e o engenheiro. Somos
os que crescem infiltrando-se pelas brechas. Mais reflexões no site e Facebook do Instituto CPFL e no canal do Café Filosófico no YouTube. Eu quero ir além, usando inclusive um autor que eu sei que você conhece muito bem, o Zygmunt Bauman. Ele defende a ideia de uma solidariedade global, um humanismo radical. E eu queria te escutar. É quando ele compara a humanidade a um viaduto. Ora, o que é que sustenta? Qual é o perigo para o viaduto? Exatamente o seu pilar mais fraco. Então tem que se fortalecer o pilar mais fraco para que o conjunto possa sobreviver.